Boa tarde. Boa tarde. Começa agora mais uma edição do nosso Jornal Literário. E no programa de hoje nós vamos explorar dois movimentos que marcaram profundamente a literatura e a cultura brasileira: o pré-modernismo e o modernismo. Movimentos esses que, apesar de distintos, revelaram um Brasil em transformação e abriram caminhos para a construção de uma identidade nacional mais autêntica. Vamos começar pelo pré-modernismo, que não foi exatamente um movimento coeso ou com escolas definidas. Em vez disso, foi um movimento marcado pela inquietação dos escritores com o Brasil real, mostrando as desigualdades e as dificuldades de muitos brasileiros, principalmente aqueles que moram distantes dos grandes centros. Chegando no modernismo, que explodiu em 1922 com a Semana de Arte Moderna, vimos o surgimento de uma nova identidade, com artistas que queriam libertar a nossa cultura da influência europeia. Era hora de buscar uma linguagem que soasse verdadeiramente brasileira. Para nos aprofundarmos melhor nesses dois períodos, nossa repórter Andressa Silva está em uma exposição com principais autores e obras deste período. Boa tarde, Andressa. Conta pra gente o que você encontrou por aí. Boa tarde, estou aqui hoje na exposição Brasil em Transição, que celebra os autores e as obras do pré-modernismo e do modernismo, esses dois períodos literários que foram essenciais para revelar um Brasil que até então era ignorado ou idealizado na literatura. Comigo aqui está a professora Tatiane Carvalho, que irá nos ajudar a compreender um pouco de como se deu essa fase. Boa tarde. Bom, o pré-modernismo foi fundamental para mostrar o Brasil real daquela época. Como Alfredo Bós, em sua obra Uma Imersão na História Concisa da Literatura Brasileira, aponta autores como Euclides da Cunha e Lima Barreto, os quais trouxeram para a literatura temas como o sertão, o racismo e as desigualdades sociais. Eles relataram a vida dos marginalizados e desprivilegiados. Essa postura crítica preparou o terreno para o modernismo que logo viria em seguida. Então, poderemos dizer que o pré-modernismo fez uma ponte entre a tradição e a modernidade, trazendo temas mais próximos da realidade do povo? Exatamente. Como Bose analisa, o pré-modernismo foi uma fase de transição, mesmo não sendo uma escola propriamente dita. Ele pavimentou o caminho para o modernismo, que por sua vez viria a romper com o academicismo e buscar a arte verdadeiramente brasileira. Muito interessante, obrigada, Andressa. Nesse momento, a gente está com um convidado muito especial, que ele irá nos ajudar a compreender mais sobre esses dois períodos, que é o nosso crítico literário Lucas Pereira. Seja bem-vindo, Lucas, boa tarde. Boa tarde. Lucas, eu começo perguntando qual o impacto que o pré-modernismo e o modernismo eles causaram na literatura e na cultura brasileira. Boa tarde a todos. Primeiramente, vou começar pelo pré-modernismo. Ele foi um movimento marcado pelas tensões entre o arcaico e a renovação cultural. Ao invés de ser um movimento organizado igual ao modernismo que se deu a seguir, né? Ele foi um movimento que reinventou, ele mostrou as contradições e as divergências do Brasil. Esse movimento trazia à tona questões sociais, políticas e econômicas. Os escritores pré-modernistas estavam mais preocupados em denunciar as desigualdades do que fazer textos meramente estéticos e coesos. Aí vamos para o modernismo. Ele teve sua característica o fim das influências europeias, trazendo uma identidade única para a arte brasileira. A Semana de Arte Moderna foi um marco inicial do modernismo no Brasil. Apesar disso, o modernismo se desenvolveu por várias décadas, trazendo uma linguagem que dialogava com o cultural e o social. E o que você me diz de Mário de Andrade e Oswald de Andrade? Eles eram figuras visionárias que buscavam na cultura popular e nas raízes brasileiras formas de inspiração. Queremos agradecer então a presença do crítico literário Lucas Pereira, por sua contribuição especial aqui hoje conosco, falando desses dois movimentos importantes da literatura. Mas agora nós voltamos à exposição de arte Brasil em Transição, com a nossa repórter Andressa Silva. O que você nos conta, Andressa?
Estou aqui com duas visitantes da exposição Brasil em Transição, Elielba Reis e Isabel Rocha, que são estudantes do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão. Para vocês, o que mais chamou a atenção nos textos dos autores modernistas e pré-modernistas? Eu achei incrível como esses autores focaram na valorização da linguagem coloquial, aquela linguagem mais popular, entendeu? Ao ler essas obras, percebo que eles têm um foco em problemas sociais do Brasil. Eles trazem temas urbanos, temas rurais, problemas como a valorização, a desigualdade social, e valorizam muito a cultura brasileira. Temos aqui uma ruptura do modelo tradicional e a busca por novas formas de expressão. Temos Mário de Andrade com essa obra Macunaíma, né? Ele explora a identidade do povo brasileiro. E entre outros, temos Oswaldo de Andrade, temos Cecília Meirelles e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira e esses autores, eles trazem uma visão mais introspectiva e sensível. Enfim, podemos ver que essa mistura de estilos com as novas ideias que esses dois movimentos trouxeram são importantes para entender a literatura e a cultura brasileira. E para você, Isabel? Para mim, o pré-modernismo foi um período essencial, porque ele foi o despertar para a nação brasileira. Ele não foi um movimento bem organizado, mas ele foi uma fase em que vários autores começaram a questionar o idealismo que existia na nossa literatura. Eles queriam mostrar como realmente o nosso país é cheio de desigualdade, preconceito e desafios. Por exemplo, Euclides da Cunha em Sertões, que foi um marco importante no pré-modernismo. Lima Barreto, que faz crítica direta ao patriotismo. Outro autor bem marcante foi Monteiro Lobato, que criou o personagem Jeca Tatu em Urupês, representando o abandono do homem do interior. Esses autores trouxeram uma visão mais realista e crítica, preparando para o modernismo. E é isso. Muito obrigada, Andressa Silva. E chegamos ao fim do nosso jornal literário. E poder revisitar esses dois períodos importantes da nossa literatura nos levou a entender um pouco mais da nossa história e das nossas raízes literárias. Que tal levarmos as lições desses movimentos para a nossa realidade? Assim poderemos compreender nossa história e construir um país melhor. Por hoje é só. Obrigada e até a próxima edição. Fiquemos agora com imagens da nossa exposição Brasil em Transição. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.